Olá, seja muito bem-vinda ao Chá na Tenda, esse devocional feito para mulheres que buscam encontrar o seu propósito e ter mais intimidade com Deus. Sejam bem-vindas, Vanessa, Miele, Vivi. Sejam bem-vindas, Genilda, Vanessa, minhas Anas. Temos Anas aqui, né, da nossa mentoria. Ontem à noite nós fomos das 7 até umas 10h30 por aí, né? Estava intenso o nosso encontro. Ariana, Paz, Jess, Elizabeth. Seja bem-vinda. Ana, bem-vinda. Luzia, bem-vinda. É uma alegria em tê-las. E esse tema que nós vamos falar hoje, ele pode mudar, inclusive, o teu ano de 2026, porque ele é a respeito de uma dor que a maioria de nós aqui carrega, que é a dor do cansaço. Por que a dor do cansaço? Porque nós aqui carregamos a dor do cansaço, porque nós somos mulheres que nós nos doamos demais, nós fazemos demais, nós entregamos demais, mesmo sem reconhecimento e muitas vezes até mesmo sem que alguém nos peça ou sem que Deus nos peça. Nós temos essa, eu digo que é uma mania de Ana. A Ana, ela tá sempre preocupada. A preocupação é um dos principais agentes do cansaço. Por que a preocupação é um dos principais agentes do cansaço? Porque ela está sempre nos tirando do lugar de presença que nós estamos para algo que pode vir a acontecer. E aí, além da energia, da demanda de energia que tu coloca com aquilo que pode vir a acontecer, tu acaba saindo da presença e te movimentando de forma a prevenir aquilo que pode vir a acontecer. Isto não é confiança, isto não é fé, isto não é entrega. Então, a preocupação com o porvir é uma forma que o mundo tem de nos colocar em aflição e de nos tirar do momento presente, de largar a mão de Deus no sentido, Senhor, eu entrego o presente, tá? Mas seguinte, o que vai acontecer, ai Senhor, é difícil, né? Porque eu estou preocupada com as circunstâncias. As circunstâncias, aquilo que os meus olhos enxergam, muitas vezes serve muito mais para me tirar desse momento presente, para me tirar da presença. Anotem isso, ó, a primeira grande chave, o que me tira do momento presente, me tira da presença. Esse insight veio agora, ó, pelo Espírito, anotem. O que me tira do momento presente, me tira também da presença. Por quê? Porque me coloca uma pessoa que não entrega para Deus. Eu estou preocupada. Se eu não estou no presente, eu estou preocupada. E o Senhor diz que tu não deve te preocupar, tu deve entregar, porque o futuro pertence a Ele. Ele te garante o próximo passo. Enquanto tu fica preocupada, tu não está na presença de Deus, porque Deus não está no futuro, Deus está no presente, Ele é o próprio tempo. Então vamos começar a anotar e a refletir a respeito disso. E a palavra que nos guia nesta manhã é Salmos 37, versículo 23 e 24, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, e ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustentará com a sua mão. O que esse versículo está dizendo? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no caminho, ele consegue ser presença. O que é deleitar-se no caminho é conseguir ser presença, é conseguir viver o aqui e agora. É se permitir confiar
com uma fé que me sustenta. E prestem atenção no que diz esse versículo, né? E ainda que ele caia, Deus não está dizendo, não é porque tu confia que em algum momento as coisas não podem dar errado. Que em algum momento tu vai ter que viver uma circunstância que tu não esperava. Só que ele segue dizendo que ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustentará com sua mão. Tu não vai ficar no chão, ele te ergue. Ele te ergue. Muitas vezes Deus permite essa prostração, Deus permite essa queda no caminho para que tu possa ficar mais dependente dele. Para que ele possa te tirar de um lugar que talvez quem está contigo não tenha forças. Ele provê o meio, ele provê as circunstâncias. São circunstâncias que, quando elas chegam a acontecer, tu te percebe, principalmente se tu está em comunhão com a fé, que só através dele aquilo poderia acontecer. Que era tão inusitado, era tão improvável. Não é porque eu estou na presença de Deus, eu sou obediente, eu estou no presente, na presença, que eu não posso tropeçar, que eu não posso ficar desempregada, por exemplo. Mas Deus não vai me deixar nessa circunstância. Apenas o tempo necessário para que a minha fé seja colocada nele e eu compreenda que é ele que me tira desse lugar, é ele que abre uma nova porta, é ele que me coloca numa nova estação, é ele que me tirou daquela mesa que não me agregava mais, não tinha mais o propósito dele ali dentro daquela circunstância. E tudo isso, quando eu começo a entregar e aceitar o movimento que a vida está fazendo. E qual é o movimento que Deus faz com nós? É um movimento, vamos lá, é um movimento em que tu caminha, em que tu pode te prostrar, ter uma queda, daqui a pouco tu vai no pico, daqui a pouco tu desce, daqui a pouco tu segue, mas percebam, é um movimento sempre para frente. Não interessa se tu cai, se tu levanta, isso faz parte do forjamento, faz parte da aprendizagem, faz parte do nosso amadurecimento espiritual. Esse movimento aqui, de cair, levantar, seguir, como se fosse um gráfico cardíaco, faz parte do nosso crescimento espiritual. Qual é o movimento que nós fazemos quando nós não estamos em Deus? É um movimento que não é assim para frente. É um movimento que ele é em círculos. Eu ando em círculos, eu tenho o sentimento, a impressão, a falsa impressão que está tudo bem, a falsa impressão que eu estou saindo daquele lugar, quando na verdade eu estou andando em círculos. E às vezes é um círculo com alto e embaixo também. Eu estou aqui, mas eu estou com altos e baixos também. Eu estou aqui, mas eu estou andando em círculos. Eu sigo em círculos. E quando eu sigo em círculos, o que vai acontecer? Eu vou me cansar. Eu vou sentir um vazio. Sentimento de vazio, sentimento de falta de sentido, sentimento que me leva a uma exaustão. É um sinal de que eu estou andando em círculos. E se eu estou andando em círculos, eu não estou vivendo o presente na presença. Eu estou vivendo pelo o meu próprio entendimento, pela minha própria força. Não existe a entrega, não existe a rendição. E aí eu vou andar em círculos. Sentimento de andar em círculos, vazio, cansaço, aquela questão de sentir exaurida, cansada, frustração de quem anda em círculos, aquela oração que parece que bate no teto e volta, falta de rendição, falta de intimidade. Mas Aline, por que isso acontece se eu quero ser diferente? Porque tu tem medo de entregar o controle. O que é entregar o controle é confiar. A confiança
vem da fé. Se eu tenho medo de entregar o controle para Deus, a minha fé precisa ser revista, a minha rendição precisa ser revista, porque eu não confio o suficiente para entregar. Porque quando eu entrego, a minha vida começa a fazer assim, ela começa a andar para frente, mas eu tropeço aqui, Deus me levanta. Daqui a pouco eu estou no pico, no auge, daqui a pouco eu desço, e aí eu posso achar que esse movimento, ele me traz insegurança. Mas na verdade esse movimento quer te trazer o quê? Dependência de Deus. Tanto quando tu estás no vale, como quando tu estás lá no topo, Deus quer que Ele esteja dentro de ti, do teu coração, a confiança nele. Do contrário, o movimento de andar em círculos pela minha própria força, pela minha própria mão, pela minha preocupação, eu estou em movimento. Tu estás, mas tu não sai do lugar. Parece mais seguro, mais confortável. Por que é mais seguro e mais confortável? Muitas vezes quando a gente faz pela força do nosso braço. O que é a força do nosso braço? É pelo nosso próprio entendimento. Por que muitas vezes parece confortável? Por quê? Porque é conhecido, é familiar. Aquela relação, seja com um parceiro, seja com as pessoas que convivem contigo, aquela relação que te faz andar em círculos, por que tu não sai? Porque é previsível. A pessoa, tu fica esperando que ela mude, quando na verdade tu precisa sair dessa relação, tu precisa parar de andar em círculos. Deus te abre uma porta para o novo, mas não, tu não quer ficar um tempo sozinha. Nossa, não. Tu precisa, tu cria aquele vínculo, aquela dependência emocional com o outro, ao invés de ser dependente de Deus. A dependência emocional, muitas vezes, ela vem de uma ausência, de uma paternidade maior. A dependência emocional na horizontal, né, que é com o outro, ela vem de uma falta de dependência, de rendição vertical com Deus. E isso vai nos gerar cansaço, isso vai nos gerar inquietação, isso vai nos gerar medo. Muitas vezes o cansaço, ele não te leva, vamos anotar aí, ó, não te leva a uma desistência. E muitas mulheres aqui sofrem inclusive de burnout, que é aquela exaustão, é aquele estresse intenso. E o burnout, que é o extremo cansaço, ele muitas vezes não é diagnosticado num primeiro momento. Por quê? Porque ele vai gerar outras questões, ele vai gerar depressão, ele vai gerar crise de ansiedade, ele vai gerar insônia, ele vai gerar alergia, ele vai gerar problemas gastros, problemas estomacais, ele vai gerar enxaqueca. E nós vamos até o médico para tratar o sintoma, sendo que qual é a causa? É o burnout, é o cansaço excessivo. E nós acabamos nos confundimos, porque nós não somos mulheres que desistem fácil. Nós achamos, né, como se diz, um desaforo ter que abrir mão, um desaforo ter que desistir. E às vezes, Deus não te chama a desistir, mas a recalcular a tua rota, a diminuir o teu ritmo, a confiar mais. E esta confusão, o cansaço, está confusa. Se tu está confusa hoje do lugar onde tu estás, de onde Deus, que lugar Deus ocupa na tua vida, do lugar onde tu quer chegar, se tu está confusa, se tu estás com medo, se tu está insegura, será que isso não é um cansaço? Será que tu não está cansada? Cansada da mesma história, cansada da mesma vida, cansada do mesmo silêncio na tua oração, cansada de não ser vista, de não ser valorizada.
cansada de sempre se doar, cansada desse vazio ensurdecedor, cansada de esperar da vida, das pessoas, do mundo, um cuidado, uma valorização que só Deus vai te dar. No mundo nos reconhece pelo o que nós entregamos. O mundo nos reconhece por aquilo que nós entregamos. Deus nos reconhece pelo valor que nós temos para Ele, independente daquilo de quem nós somos. Peguem essa chave. O mundo, ele te reconhece a partir da tua entrega. Deus te valoriza a partir da tua condição de filha, a partir do teu posicionamento de filha, a partir do teu reconhecimento de pai, que tu tem um pai, a partir de um reconhecimento da soberania dele. Ele te exalta por quem tu és, pela tua essência, pelo amor que ele tem pela tua vida, pelo sacrifício feito na cruz. Ele te olha e ele vê valor em ti. E esse valor que o teu pai enxerga em ti, o mundo nunca vai enxergar. Ele não enxerga, o mundo não enxerga valor em ti. Ele reconhece, ele te aplaude muitas vezes por reconhecer a tua entrega. E aí o que nós fazemos? A gente tem que estar sempre entregando a mais no trabalho, entregando a mais na família. Eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que ser a melhor funcionária, eu tenho que ser a melhor empreendedora, eu tenho que ser a melhor amiga. Por que eu tenho que ser? Para que eu possa ser reconhecida. Mas o mundo, ele pode te reconhecer, mas ele não vai te valorizar. E esse reconhecimento tem um preço. Qual o preço do reconhecimento? Esse teu cansaço, esse teu peso nos ombros, essa tua insônia, essa tua ansiedade, esse teu humor. E aí tu é uma pessoa maravilhosa para o mundo, que te reconhece, fechou a porta da tua casa, tu não tem paciência com os teus filhos, e depois tu te sente culpada. Tu não tem paciência com teu marido, ele te irrita, parece que ele não entende nada do que tu diz, parece que ele faz tudo o contrário do que tu diz. E depois, isso vai ser cobrado de ti, porque isso está tornando a tua relação frágil. E o que está por trás disso? O cansaço. Todas vocês que estão aqui têm esse perfil, essa característica de entregar demais, de estar sempre disponível, de estar sempre se propondo a fazer o seu melhor. Mas a exaustão que traz o cansaço muitas vezes te pede para não só desacelerar. Percebam, desistir é uma coisa, desacelerar é outra. Mas às vezes o cansaço, ele é tão intenso, ele vira um burnout. O que é o burnout? O burnout é o excesso de tudo, o excesso de barulho, o excesso de compromisso, o excesso de vida, o excesso de entrega, o excesso de andar em círculos, que me faz ter que, muitas vezes, escolher entre seguir e me manter viva, inclusive fisicamente, porque, como eu disse, o cansaço, ele vai te gerar questões fisiológicas,
Ele vai te levar à depressão, ele vai te levar à insônia, ele vai te gerar a enxaqueca, ele vai, muito comum, problemas da tireoide. A tireoide é a glândula do tempo, então não vai dar tempo, eu tenho que fazer logo, eu tenho que entregar, eu tenho. E isto vai corrompendo o nosso relacionamento com Deus. Ele nos tira de um lugar que Deus te chama para ficar, de uma permanência que é a presença de Deus. Quantas, no momento da oração, estão de fato presentes ali, entregues ali, ou estão só repetindo, né, uma oração de forma mecânica, porque a cabecinha já está lá em outro lugar, ou até mesmo no teu travesseiro, porque tu deixa para entregar o teu tempo com Deus não é de qualidade. Porque quando tu tá cansada, quando tu vai fazer a tua oração, já é lá na finaleira do dia, e tu tá cansada, tu não vai entregar o melhor para Deus. Tu vai fazer a tua oração pensando ou na tua cama, ou no que tu vai ter que fazer amanhã. Não vai gerar intimidade, não vai gerar rendição, não vai gerar entrega. E isso não quer dizer que nós não confiamos em Deus. No sentido assim, tu acredita, tu sabe que Ele existe. E talvez isso seja mais grave, porque tu sabe que Deus existe. Tu sabe. Ele já falou contigo em outras oportunidades, pessoas à tua volta, tu tem... Já é evidente, a presença de Deus na tua vida, ela já é algo, uma evidência. Mas não é porque tu sabe que Ele existe que tu consegue permanecer nessa presença. Porque o cansaço, a rotina vai te tirar desse lugar enquanto tu procurar a aprovação, enquanto tu procurar sempre entregar demais. Isso vem também de uma infância de uma menina que foi reconhecida pela entrega dela. Quem é que teve uma infância assim? Então, a melhor irmã, a melhor filha que faz tudo certinho. A que não diz não, então eu me sobrecarrego, porque eu não posso dizer não. Se ninguém vai, eu vou e fico depois do horário, eu faço além. Porque eu cresci aprendendo que eu precisava ser assim para ser aplaudida. Eu precisava ser desta forma para ser reconhecida. E eu cresci aprendendo que entregar demais, ou melhor, entregar além do necessário, estar presente em todos os momentos, independente da minha verdadeira escolha, é isso que vai me levar ao reconhecimento e as pessoas vão gostar de mim. Se elas gostam de ti pela tua entrega, elas não gostam de ti, elas gostam daquilo que tu facilita para elas, da tua facilidade. Se hoje essas pessoas, reflete um momento, pensa em algumas pessoas que te exigem demais, que te cobram demais, que te criticam muitas vezes demais, apontam só aquilo que tu não entrega. Se tu deixasse de entregar para elas, fazer por elas, estar presente da forma com que elas gostariam, será que elas iriam te reconhecer? Será que elas permaneceriam contigo? Será que elas se importariam? E se é que elas se importam, será que esse importar-se dessas pessoas que te levam a esse cansaço, a essa exaustão, será que é verdadeiramente genuíno? Ou ela se preocupa naquilo que tu pode deixar de fazer em função do teu cansaço? Daí ela diz, tu tem que descansar. Não, a vida não pode ser assim. Tu tem que pensar mais em ti. Porque se tu não pensar um pouquinho mais em ti, tu não vai conseguir continuar fazendo aquilo que tu faz por mim. O aconselhamento interesseiro pela tua entrega e não uma preocupação genuína com a tua saúde, com quem tu é, com a tua alegria, com a tua felicidade,
nós precisamos ficar atentas a isso. As mulheres presentes nesta tenda, as mulheres presentes nessa tenda têm muito esse perfil de entregar demais, viver de menos, ser sequestrada pelas preocupações, sair do presente. Quem sai do presente sai da presença. Peguem essa chave. Quem sai do presente sai da presença. E esta confusão, quem se sente confusa mentalmente, pode ter certeza que é o cansaço. Eu não sei, eu sou uma pessoa indecisa. Pessoas indecisas geralmente vêm de uma frustração, um medo, uma insegurança causada pelo cansaço. O cansaço, ele mexe com o nosso humor, ele mexe com a nossa saúde, ele mexe com a nossa saúde física, mental e espiritual. Ele nos deixa mais intolerantes. Mas um sinal de cansaço também é o vitimismo. Nada funciona para mim, eu já tentei de tudo, eu já troquei de igreja, Deus não fala comigo, eu já fiz o tal do jejum que tinha que fazer, Deus não falou comigo, eu já troquei de estação, de mesa, saí daquele lugar de trabalho, Deus não fala comigo, ninguém fala comigo, ninguém se importa comigo. Esse vitimismo de achar que também tudo está contra ti e que Deus te esqueceu no meio do caminho, vem de um cansaço. Eu tô tão cansada de tentar, eu tô tão cansada de fazer. Só que ao mesmo tempo, às vezes vem a culpa. Sabe qual é a culpa? É que tu tá ali, te sentindo vítima, reclamando. Sabe aquele reclamar pra dentro? Aquele reclamar muitas vezes pra dentro, que te torna mais sensível, mais emotiva, mais emocional. Daí tu para e tu olha assim, nossa, mas na verdade eu sou uma ingrata, porque eu tenho tudo, não me falta nada. Na verdade a gente usa isso, né? Não me falta nada, eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, e aí tu te sente ainda mais culpada por reclamar que tá cansada. Tu te sente culpada por reclamar que tá cansada. Tu te sente ingrata. E aí tu para de reclamar, mas tu não para de fazer as coisas que sequestram a tua vitalidade, as coisas que sequestram a tua saúde mental. E tu continua entregando, porque o reconhecimento do mundo ainda está num lugar de prioridade, que o valor que Deus quer te dar, não por aquilo que tu entrega, mas por quem tu és, pela essência que tu carrega, pelo chamado que tu carrega. E essa palavra, né, chamado, o nosso chamado, o nosso propósito, ele fica perdido, ele fica apagado, ele fica quase que inexistente debaixo de várias coisas que tu acha que tu precisa fazer. E pode ser que tu tenha que fazer, mas não faz dentro da entrega do teu dia. Não tenta entregar em um dia aquilo que tu tem 3 para fazer. Não é desta forma que tu vai ser reconhecida. Desta forma tu vai ser exaurida. Não, mas assim, Aline, eu tento fazer tudo num dia, porque depois no outro eu tô mais livre para fazer as outras coisas. Mentira. Mentira. Tu vai arrumar mais coisas, tu vai arrumar mais situações para te atolar, para sair do presente, para sair da presença. Quem tem esse perfil de entrega não consegue ficar um dia
em rendição, em oração, em jejum, sem ligar uma televisão, sem olhar um celular, porque o cansaço gera uma ansiedade. O cansaço que não te leva a descansar, te leva a uma exaustão, a uma inquietação, a uma preocupação. O cansaço é uma estratégia desse mundo que te enche de informação, te enche de coisas que tu precisa fazer, que tu precisa ser, porque tem um propósito. O cansaço tem um propósito. Às vezes nós estamos perdidas no nosso propósito, mas o cansaço do mundo tem um propósito: te tirar da presença, te tirar da permanência, te fazer desistir, te trazer confusão. Uma das formas de ressignificar isso não é olhar para quem tu é nesse momento, mas para a menina que existe dentro de ti, porque às vezes existe um conflito. A tua mulher, a mulher que tu é, tem consciência de que ela precisa colocar limite. Anotem essa chave: o cansaço vem da falta de limite. Da falta de limite. O cansaço vem do dizer não. O cansaço vem da preocupação. A tua consciência, sabe quando, principalmente agora, né, começou janeiro, primeiro mês do ano, não, este ano eu vou me priorizar, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano eu vou dizer mais não, esse ano eu vou ter tempo mais de comunhão com Deus. Por que que isto acaba não acontecendo? Porque nós queremos viver um ano inteiro num mês. A gente fica gerando ansiedade, a gente fica gerando inquietação. E nós temos o sentimento de que quando nós estamos cuidando daquilo que é importante para nós, nós temos o sentimento que nós estamos perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo de lavar aquela louça, eu estou perdendo tempo de arrumar a casa, eu estou perdendo tempo de fazer tal tarefa com as crianças, eu estou perdendo tempo. Sabe o sentimento de que eu estou perdendo tempo? E aí uma questão que eu ia falar, mesmo nós tendo consciência, razão de que nós podemos fazer diferente, dentro de nós existe uma menina, uma criança que ela entendeu, cresceu entendendo que para ela se sentir amada, ela tem que mostrar para o outro o que ela faz, mostrar para o outro o que ela entrega. Então a menina que existe dentro de ti diz assim: Vivian, não, Vivian, eu não tenho como parar o mundo para cuidar de... Não, porque as pessoas não vão mais gostar de ti, tu não vai ser mais importante. Se tu deixar de fazer o que tu faz, tu não vai ser mais importante. E aí as pessoas não vão gostar mais de ti. E aí esta menina, ela domina. A palavra final é dela. E aí tu entra em modo, né, de não sair do mesmo lugar. Tu continua a andar em círculos. E daí esse ano vai ser mais um ano que tu não saiu do lugar. Vai ser mais um ano que tu vai acabar exausta, mesmo sendo, às vezes, dona de casa, mesmo cuidando da família, mesmo não... Agora, imagina, né, quem tem essa tarefa de ser mãe, de ser dona de casa, de trazer o sustento. Não posso parar, eu tenho muita coisa para fazer. Só que o preço que tu estás pagando dessas muitas coisas que tu tem para fazer é um preço alto. É o preço da tua saúde mental, é o preço do teu sono, é o preço do teu estômago que dói, do teu corpo que dói, é o preço da tua coluna, é o preço do teu bruxismo, é o preço da tua ansiedade. É esse o preço. E Deus nos chama a descansar. Deus nos chama a compreender que o tempo, a partir
da nossa formação, a partir do momento que Ele sonhou contigo, lá no ventre da tua mãe, nós não devemos nos preocupar com o tempo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Deus nos criou, Ele também nos fez eternas. Ele também nos fez eternas. A partida desse mundo só define para o lugar onde nós vamos. Só que a forma com que nós usamos o nosso tempo aqui nesse mundo define para onde nós vamos. Opa, calma aí. Quem tem fé, quem entende os princípios de Deus, da Bíblia, entende que tempo não é um problema. Tu sempre vai ter tempo. O teu espírito é eterno. Tempo não é o problema. O problema talvez seja o lugar que tu vai viver esse tempo depois que tu partir desse mundo. Só que o que tu vive esse mundo, onde está o teu tempo, onde está a tua presença, define para onde tu vai. Define a tua eternidade. Define o caráter que Deus te vê. Ontem na mentoria, né, na mentoria das nossas Anas, a gente fez essa reflexão que é Deus vai olhar, Ele olha para o teu caráter. O nosso caráter fala muito de quem nós somos. E uma forma de perceber quem nós somos, olha só que forte. Uma forma de perceber o nosso caráter, uma forma de perceber quem nós somos, sabe qual é? Olhar para as 3 coisas que nós priorizamos na nossa vida. Aline, eu priorizo Deus. Deus é minha prioridade. Calma aí que eu não acabei. Sabe como entender as 3 coisas que nós mais priorizamos na nossa vida? São as 3 coisas que mais eu dedico o meu tempo. São as coisas que mais eu dedico o meu tempo. Se o meu tempo não está dedicado em primeiro lugar para Deus dentro da minha rotina, ele não é a minha prioridade. Eu entendo, olhem só, vamos acompanhar aqui o pensamento. Eu entendo o que é prioridade na minha vida a partir do tempo que eu dedico para aquelas circunstâncias. As 3 coisas que nós priorizamos são as 3 coisas que nós precisamos dedicar mais tempo. A partir das nossas prioridades, que eu dedico o meu tempo, é o que define o meu caráter, é o que define quem eu realmente sou, é o que define onde está o meu coração. E se Deus olhasse para ti nesse momento, qual seria o caráter que Ele ia enxergar no coração da Maria, no coração da Josiane, no coração da Daniela? Qual é o caráter que Deus ia ver em ti, ou melhor, que Deus está vendo em ti, considerando que o nosso caráter, ele está ligado àquilo que nós priorizamos. E aquilo que nós priorizamos pode não ser aquilo que é mais importante. Porque o que é minha prioridade hoje é aquilo que eu dedico mais tempo. Quais são as 3 coisas que tu mais dedica tempo? Deus é a minha prioridade. Qual o tempo que tu está dedicando para Deus na tua vida, na tua rotina, no teu dia a dia? E quando nós falamos em dedicar tempo com Deus, nós estamos falando de estar em comunhão com Ele. Eu posso estar trabalhando aqui, fazendo os meus atendimentos, e Ele pode estar como presença ali comigo, me gerando compaixão pelaquela pessoa, compreensão, um olhar, um ouvir sem julgamento. Eu posso estar lavando uma louça, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter uma pia cheia de louça, sinal que houve alimento, que houve comunhão na família, sinal que eu tenho filho, sinal que eu tenho marido, sinal que eu estou viva, sinal que eu estou tendo o privilégio de existir, de ser amada por Deus.
o tempo com Deus, ele é também exclusivo. Eu vou agora entrar em comunhão, em oração direcionada, mas o nosso tempo com Deus, ele também precisa ser durante o nosso dia. Durante os momentos em que eu preciso fazer escolhas. E esta soma desse tempo de comunhão com a soma do tempo de prioridade é que vai dar o saldo se Deus está realmente entre as três principais questões da minha vida, aquilo que eu priorizo, se Deus realmente é uma prioridade. E esse movimento de olhar para o que é prioridade faz com que a gente não desperdice tempo com aquilo que não dá para resolver hoje. Não adianta tu te preocupar, aquilo que tem que esperar, tem que esperar. Faz a porção do hoje. Não faz a porção, não tenta resolver em um dia aquilo que levaria uma semana. Isso está te gerando ansiedade, isso está te gerando cansaço, isso vai te levar a um burnout. E é sobre isso, sobre essa entrega, sobre essa rendição que Deus me chamou para compartilhar contigo. Porque isso vai te gerar um vazio, isso vai te gerar uma ansiedade, isso vai te gerar, sabe o quê? Anota, solidão. Tu estás no meio do barulho, mas tu te sente tão sozinha. Aline, mas se eu não fizer, ninguém faz. Faz, pode ter certeza que se tu não fizer, vai ser feito. Se tu deixar de existir amanhã, a vida não vai parar por tua causa. Não vai. Nada vai parar por tua causa. As pessoas vão sofrer, vão lembrar até o dia 2. Depois é a vida que segue. Tu não é insubstituível. O que tu estás fazendo pode ser delegado. Tu pode te escolher. Tu pode sair desse lugar de solidão, de vazio. Tu pode olhar para o lado e enxergar o teu marido, a pessoa que está contigo, com um olhar mais genuíno. Tu pode sentar para conversar com a pessoa que está contigo, com teu marido, com a tua amiga, sem falar de problema, sem reclamar. O cansaço nos leva à reclamação. O cansaço nos leva à reclamação. E se tu quer verdadeiramente mudar a tua vida em 2026, se tu quer verdadeiramente aprender a descansar em Deus, se tu quer verdadeiramente mudar o teu caráter, o que é mudar o caráter? Mudar o caráter é mudar as prioridades. É conseguir escolher aquilo que vai levar o meu tempo neste mundo, porque isso define o lugar para onde Deus vai, para onde eu vou, vamos colocar assim. Eu preciso sair da bolha do aqui e agora, preciso sair da bolha de que eu sou insubstituível, que se eu não fizer ninguém faz, sair da bolha do reconhecimento do mundo e olhar para aquele que te valoriza e te valorizou tanto, te valorizou e te valoriza tanto, que carregou os teus pecados naquela cruz, que derramou o sangue santo. Daí a gente age como se isso fosse história. Isso fosse só história. E isso vai te gerar ansiedade, porque vai fazer tu esquecer quem tu é. E se tu esquecer quem tu é, que é filha, se tu esquecer que tu é filha, tu vai esquecer que tu tem um pai. Se tu esquecer quem tu é, tu vai esquecer quem ele é. Porque não existe pai sem filha. Se eu esqueço que eu sou filha, herdeira da promessa,
que eu carrego um milagre, que eu carrego um propósito, se eu esquecer disso, eu esqueço quem Deus é. Porque se Ele é Pai, eu sou filha. E eu saio deste lugar. E eu tento o controle. E eu me canso. E eu sofro, eu choro. Porque ninguém reconhece. Porque a menina que existe dentro de mim entende reconhecimento como uma forma de ser amada. E eu quero te convidar para dia 11 de fevereiro. Depois entra lá no link da minha bio ou digita, depois que concluir essa live, digita aqui embaixo da live chamado. Que nós vamos ter uma imersão que ela é curativa. São 3 dias que tu vai curar a tua infância, tu vai olhar para a menina que tu foi, tu vai encontrar o propósito de Deus para tua vida. É intenso, são 3 noites, na verdade. São 3 noites, umas 3 horas por noite mais ou menos, ali das 18h30, começa às 18h30. É mais cedinho porque às vezes a gente acaba se estendendo, porque é intenso, é curativo. Quem se identificou com o que eu falei aqui, quem quer quer curar essa criança que não te deixa parar, essa criança que te traz inquietação, essa criança que busca reconhecimento porque cresceu aprendendo que a entrega dela dita o valor que ela tem, eu te chamo para participar. Dia 11 nós vamos ter a abertura da inscrição. Vocês vão fazer a pré-inscrição. Por quê? Porque as vagas são limitadas. Quem estiver no grupo de pré-inscrição vai ter preferência na vaga, porque é um grupo pequeno, as vagas são limitadas, porque é uma imersão cristã, mas é terapêutica. Vocês vão ser curadas dessa infância, vocês vão ser curadas desses traumas, vocês vão entender, descobrir o propósito que Deus tem para tua vida. Se tu quer ser curada, curar essas feridas da infância que te fazem querer ser reconhecida para ser amada, faz a tua pré-inscrição. Lá no link da bio tem também, clica no link da minha bio depois, faz a tua pré-inscrição. Por que pré-inscrição? Porque por ser um grupo terapêutico, é cristão, mas é terapêutico, não tem como dar vagas além, né? Porque não tenho como dar suporte. Então é uma interação, não é uma aula, não é um devocional, é uma vivência profunda cristã que vai curar as tuas feridas, curar a tua infância, e tu vai sair dessa imersão de 3 noites sabendo o propósito que Deus tem para tua vida. É muito profundo, é muito restaurador, mas as vagas são limitadas, por isso tem que fazer a pré-inscrição. Quem estiver no grupo de pré-inscrição vai ter preferência para estar conosco aí nesta imersão que vai te tirar desse cansaço, que vai te revelar para ti mesma quem tu realmente é, que vai fazer com que tu olhe para o teu Pai, para Deus, com um olhar muito mais genuíno, muito mais comprometido, muito mais rendido. Essa imersão, ela cura as tuas feridas, ela te leva ao propósito que Deus tem para tua vida e ela te mostra o caminho para viver os sonhos de Deus. É imperdível. Se tu tem um chamado no teu coração, faz a tua pré-inscrição, clica no link da bio, porque é limitado, porque não é uma simples imersão, é uma imersão terapêutica de cura e de muita unção. Quem já participou aí sabe, né? Então, meninas, eu tenho que começar um atendimento em 5 minutos, mas foi uma grande alegria compartilhar com vocês. E quinta-feira, nem tomei meu chá. Ó, vocês tomaram o chazinho de vocês? Eu nem tomei meu chá. Comecei a falar e não tomei meu chá. Mas enfim, quinta-feira, às 8 da manhã, estaremos novamente aqui com o nosso Chá na Tenda. Te aguardo. Beijos no coração. Fiquem com Deus.